Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Transição Energética do podcast Inteligência Jurídica. Estamos hoje retomando os trabalhos depois de um recesso de férias para uma nova temporada com episódios semanais. Hoje, quem vai dividir a bancada comigo é a minha sócia Camila Galvão. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Daniel. Obrigada pelo convite. Olá a todos. Excelente. Estamos aqui hoje muito animados com a presença da Fernanda Delgado, a Fernanda que recentemente assumiu a posição de diretora executiva corporativa do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, e já há tempos é professora da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Daniel. Um prazer esse convite. Camila, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos lá, estou animada para conversar com vocês. Bacana, nós também. A transição energética, dentre várias consequências que ela já está tendo na nossa vida e nos nossos mercados, ela também afeta a precificação das commodities, né? E eu sei que, principalmente o seu tempo da FGV, foi muito dedicado a esse assunto. Queria que você trouxesse um pouco para a gente, da sua visão, de como isso já está impactando os mercados, por exemplo, quando empresas investem menos na fase de exploração e aquisição até de áreas para exploração de petróleo, e isso diminui as descobertas e aí na cadeia começa a afetar a produção e com a demanda que está hoje, isso pode afetar globalmente não só as cadeias de suprimento, mas efetivamente o preço das commodities. Como que você enxerga o que está acontecendo no mundo hoje em termos de impacto da transição nessa questão de oferta e demanda, e até se você puder nos falar um pouco de médio prazo também, o quanto que esse movimento para uma descarbonização pode acabar tendo um efeito de incremento ou não das commodities, por favor. Obrigada, Daniel. Acho que transição é a pauta da vez, né? O que todo mundo tem falado e quer entender o que está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente pode separar em duas análises diferentes nesse sentido. Quando a gente fala de investimentos em exploração e em produção, por exemplo, nesse contexto atual, de uma recessão, de uma crise aí, do ambiente pandêmico, né? A gente está passando por um momento em que você teve preços muito deprimidos num primeiro momento dessa crise, e aí é normal que você tenha um represamento de investimentos, e agora nesses preços mais substanciais que a gente está vendo no mercado, esses investimentos voltam a aflorar, né? E aí você vai ter um novo ciclo de preços mais baixos no futuro próximo. Então, é de se esperar no setor de commodities o que a gente chama de booms and busts, né? Você tem ciclos de alta e ciclos de baixa que seguem a questão desses investimentos, o que não está muito relacionado com a coisa da transição energética, não. Ele está relacionado com esse ciclo de altas e baixas do mercado de petróleo que a gente já viu em várias ocasiões, né? Quando você fala da transição, existe aí um componente importante que é preparar a sociedade para a transição energética, né? E a gente fala muito da transição, a pressão que isso acontece nas companhias, né, nas empresas de energia, que isso exerce nos países, né? A gente pensando que as NDCs brasileiras, elas vão ser espalhadas para toda a economia, né? E ainda assim você tem que gerar riqueza, você tem que viabilizar essas NDCs e você ainda tem que gerar riqueza dentro do país e você tem que descarbonizar. Você tem um espectro muito largo ainda de investimentos e tecnologias que isso tem que ser feito, mas você tem que fazer isso tudo e preparar essa sociedade para uma transição energética sem deixar ninguém para trás. Então, como você faz esse papel, como você prepara essa sociedade do futuro? E, na verdade, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Então, o que eu gosto muito de dizer é o seguinte: eu sei onde eu estou hoje, né? Hoje eu tenho uma composição econômica, política e social e energética, e eu sei onde que eu quero chegar. Eu preciso reduzir essa temperatura da Terra, eu preciso estabilizar a temperatura da Terra. Mas esse caminho, né, de como as coisas vão ser feitas, ele ainda não é conhecido, ele ainda não está traçado. Cada economia vai fazer de um jeito. Quem fez até agora pode
pode não ter sido muito bem sucedido, né? Pode não ter dado muito certo. A gente viu uma crise de energia na Europa há pouco tempo, mas a verdade é que a gente precisa preparar essa sociedade para a transição, ainda muito sem saber exatamente como. Interessante mesmo, seja esse aspecto de que a transição não é uniforme nas regiões, nos países, especialmente quando a gente divide entre os mais ou menos desenvolvidos, seja economicamente, seja na sua matriz energética. E acho que você falou muito bem, né? Acho que a transição não é um caminho ainda conhecido até o final. A gente consegue enxergar onde a gente está hoje e algumas das tendências, né? Puxando até pelas tendências, hoje na sua cadeira aí no IBP, eu queria aproveitar e te perguntar que papel que você enxerga para o petróleo e gás, para os hidrocarbonetos nesse processo, que obviamente tem uma discussão mais apaixonada aí, às vezes de um viés mais político, mas a gente do mercado sabe que o petróleo e gás ainda tem um peso muito fundamental nas várias cadeias energéticas ou não, e portanto tem um papel ainda a desenvolver nesse movimento de transição. Se você até puder contar um pouco da posição assumida pelo IBP quanto a isso, acho que é interessante para dividir com os nossos ouvintes também. Claro que sim. A gente entende aqui no IBP que a indústria de óleo e gás ela tem um papel no contexto da descarbonização do setor energético. Ainda que no Brasil, né, Daniel, o setor energético ele não seja o principal responsável pelas emissões de gases de efeito estufa, né? Aqui no Brasil, todo o segmento relacionado a florestas, a desmatamento, a florestas e desmatamento que é o responsável pelas grandes emissões. Eles são responsáveis por 73% das emissões, enquanto a energia, o setor energético, é responsável só por 18% dessas emissões. Então, existe aí um desbalanceamento entre o que é percebido como o setor de energia emissor mundial e o setor de energia emissor aqui no Brasil, né? Então, o uso da terra, a questão das florestas no Brasil, ele é muito mais premente em relação a essas emissões. Mas isso não furta o setor energético e o setor de óleo e gás do seu papel nessa descarbonização. Então, a gente entende que existe um aumento previsto aí para a produção de óleo e gás até o final da década, dentro da nossa matriz energética, mas a gente não se furta de prover, tanto de prover a segurança energética nesse período de transição, quanto de pensar em como a indústria de óleo e gás vai colaborar para essa descarbonização, e é o que a gente vai fazer. Se você pensar que hoje todo o programa de P&D, né, do setor de óleo e gás, ele é muito largo e muito profundo, e é desse programa, né, que podem sair uma série de tecnologias que vão responder por tecnologias descarbonizadoras no futuro, é um bom aporte, um aporte muito interessante que o setor de óleo e gás pode fazer. Toda a questão relacionada, por exemplo, a reduzir a intensidade das emissões do escopo 1 e 2 dentro das operações de EIP, né, compatível aí com as melhores práticas globais do setor, incorporar requisitos de baixo carbono nesses projetos, né, zerar a queima de flare, maximizar a parcela elétrica do suprimento energético, diminuir a intensidade de carbono das refinarias, melhorar processos de eficiência energética, né, em uso de energia em emissão de frotas dedicadas, uso de energia renováveis em processos dentro da cadeia de mid e de downstream, por exemplo. Então, tem uma série de elementos que podem ser incorporados dentro do setor, ampliar investimentos em CCUS, né, ou em soluções baseadas na natureza. Todos esses elementos podem ser incorporados e vão ser incorporados dentro da indústria petrolífera e indústria parapetrolífera, nesse sentido de que a gente não se furta a nossa responsabilidade dentro desse contexto de descarbonização do setor. Interessante, Fernanda. E aproveitando esse contexto, né, do comentário que você fez sobre a transição, mas aí focando um pouco mais no gás, que é reconhecido aí como combustível da transição, considerando o seu baixo ou menor nível de emissão em relação a outros combustíveis fósseis, no Brasil tem um papel central tanto no planejamento do setor elétrico quanto nas utilizações industriais e residenciais, né, o gás. E considerando que nós estamos ainda no início do processo de abertura e do novo mercado de gás, como você enxerga o papel que o gás vai desempenhar na transição aqui no Brasil? Dentro desse contexto, né, Camila, o desenvolvimento do mercado de gás certamente é uma
uma oportunidade para a gente, tanto para o desenvolvimento do mercado, obviamente, né, mas para a gente aproveitar essa posição da transição energética. O gás, como menor emissor, né, ele tem um papel aí de garantia de suprimento energético, né? Lembra que o setor de óleo e gás, ele tem esse duplo papel. Ele abraça a questão da descarbonização, mas ele tem uma responsabilidade de supridor energético, né, de garantidor da oferta. Então, esse novo mercado de gás, ele pode trazer competitividade, impulsionar a economia com investimentos, geração de emprego, geração de renda. A gente pode pensar que quando você tem a expansão das novas fontes, das fontes renováveis, né, as novas fontes ditas intermitentes, o gás natural ele entra na complementação da geração térmica, né? Ele entra justamente para atuar aí na base dessa intermitência. Então, ele auxilia para o setor elétrico, fora todos os outros segmentos, né? O segmento industrial, o segmento comercial, que podem também alavancar o uso do setor de óleo e gás. Então, eu acho que o setor do gás natural, né? Então, eu acho que, novamente, é uma oportunidade para o Brasil, uma dupla oportunidade, dar viabilidade ao uso desse gás natural que a gente tem agora, uma oferta maior do mercado, e a abertura do mercado possibilita um uso maior e mais espraiado desse gás e, por outro lado, também essa oportunidade no contexto da transição, fincando o pé do Brasil como uma nação que tem uma posição muito favorável no contexto da transição energética, com uma matriz já limpa e caminhando em direção do uso do gás natural como combustível menos emissor. Realmente o gás está marcado aqui para ter uma função muito relevante. Já tem, né, sempre teve na nossa matriz energética e no setor elétrico, mas claramente um papel de destaque para a transição energética, especialmente por tudo que a gente está vivenciando nesse momento de abertura. Fernanda, você trouxe alguns insights tão interessantes sobre o papel da tecnologia na transição energética, que eu queria te fazer uma pergunta, que eu vi poucas manifestações na mídia sempre que eu vejo falar sobre tecnologia, que e acho que você no IBP consegue enxergar isso bem, o quanto que essa tecnologia pode ou está sendo desenvolvida aqui no Brasil. A gente sabe que boa parte dos grandes players são corporações internacionais, seja elas privadas ou estatais de outros países, e que têm seus centros de P&D no mundo todo, mas ao mesmo tempo nós temos algumas políticas de P&D aqui no Brasil. Então a minha curiosidade é se você consegue ter uma visibilidade de quanto que é investido por essas empresas pode estar sendo desenvolvido ou vai ser desenvolvido aqui no Brasil, para saber o papel que o nosso país vai ter no desenvolvimento dessas tecnologias tão relevantes para a transição energética. Olha, Daniel, eu acho que o Brasil tem essa possibilidade, né, de trabalhar com o desenvolvimento de tecnologias que aportam, como é que eu vou dizer, não é conhecimento para a transição energética, mas aportam a realidade da transição energética, em especial quando você está falando de biocombustíveis, né? Eu sou uma fã da questão dos biocombustíveis. Eu acho que tem muito para a gente ganhar dentro do mercado de biocombustíveis, né, do mercado de biocombustíveis como um todo, quando você fala desse posicionamento mais agressivo nacional. Então, existem oportunidades tecnológicas de investimentos em infraestrutura, investimentos em biocombustíveis e biocombustíveis de segunda geração, por exemplo, né, que são muito, muito estratégicos e que podem dar ao Brasil uma posição mais agressiva, né? Vamos colocar assim, mais agressiva no bom sentido, né? Uma posição mais peculiar e mais agressiva mesmo no que diz respeito a essa transição do ponto de vista tecnológico, né? Quando a gente fala do desenvolvimento dessas tecnologias, em especial de rotas tecnológicas de biocombustíveis, né? Abertura do mercado de refino e de biorefino, que estão abertas, essas oportunidades que são trazidas pelo desafio da transição, você está assambarcando aí duas oportunidades que vão ao encontro da vocação natural do Brasil, né? É um papel estratégico aliado aos biocombustíveis e trazem a questão da segurança energética para o país, junto com a descarbonização dessa matriz de transportes. Então, é lógico, as empresas têm seus investimentos, cada uma dentro daquilo que cala fundo no seu portfólio, mas eu acredito que aqui para a gente o que faça mais sentido seja do ponto de vista dos investimentos em biocombustíveis por enquanto. Não sei se eu te respondi exatamente,
mas você tem uma série de outras tecnologias, né? Tudo que diz respeito à digitalização também tem sido e tem vindo muito forte, né? Quando você fala de transição, quando você fala de redução de custo, quando você fala de aumento de segurança, de equipamentos, também tem o seu lugar nessa fala futura que tem uma combinação muito importante com a transição energética. Respondeu sim. De fato, minha visão pessoal é que o biocombustível sempre foi uma vocação nossa e talvez no passado ele era muito voltado, o sucesso dele, o avanço dele na matriz a políticas públicas, muitas vezes com subsídio e tal, e acho que agora esse momento em que há uma transição global e o avanço da tecnologia, que no final do dia ajuda a viabilizar economicamente os projetos, realmente faz todo sentido que nossa contribuição maior como país seja nesse submercado de biocombustíveis, que a gente já é muito avançado, sempre foi, e agora com novas tecnologias pode ajudar a que isso seja um sucesso em nível global. A gente está caminhando para o final, mas eu não posso deixar de perguntar e voltar um pouco, porque a gente falou nas primeiras perguntas, quando a gente falou do papel do hidrocarboneto, né? E quando a gente falou também dos impactos do investimento na primeira etapa do petróleo e gás, que é no upstream, em novos leilões realizados. E o que a gente viu no Brasil nos últimos leilões, principalmente nos maiores, ainda assim houve empresas que originalmente eram empresas de petróleo e gás, e hoje já são de energia, adquirindo novas áreas, inclusive com investimentos relevantes. E acho que isso mostra, ou pelo menos mostrou, que essas empresas ainda enxergam, sim, um papel dos hidrocarbonetos na transição. E aí eu queria ver se você concorda com essa visão e também, talvez seja difícil, mas sentir um pouco se isso ainda é uma realidade por um tempo ou se a gente pode estar vendo o fim aí de alguns capítulos de uma história e que talvez seja mais difícil nos próximos anos que leilões rodadas aí da ANP ainda tenham essas empresas com esse papel relevante para investimentos relevantes em exploração. Ótima a sua pergunta, Daniel. Eu acho que são coisas diferentes, né? A indústria de óleo e gás no Brasil, ela tem essa importância estratégica, né? E acho que a gente não vê o fim desse movimento nem tão cedo, né? A indústria de óleo e gás, ela tem essa importância na geração de emprego, de renda, de receita para estados e municípios, e ela é uma grande propulsora de desenvolvimento tecnológico. O IBP reconhece o papel da indústria de óleo e gás no âmbito da transição energética. A indústria deve contribuir aí na trajetória de descarbonização, conciliando o crescimento econômico e conciliando a segurança energética, a manutenção de uma matriz limpa, com o país aí bem posicionado para esse desafio da manutenção desse desenvolvimento, desses investimentos, né, no desenvolvimento do mercado de óleo e gás. Então, a gente entende que há uma manutenção do petróleo e do gás na matriz energética nacional. Existe aí ainda bastante espaço para esse crescimento e, novamente, a indústria não se furta do seu papel, né, dentro da transição, da busca da descarbonização, desse processo, né, desses desafios que também se destacam aí da necessidade de da garantia de suprimento, do desenvolvimento dessas tecnologias futuras, né? A Agência Internacional de Energia já colocou que 40% das tecnologias que a gente precisa para a transição energética ou não são comercialmente viáveis ou ainda nem existem, né? Então, a indústria do petróleo tem a possibilidade de aporte dessas tecnologias e outros desafios que vão advir. Então, existe um papel, uma coadunação para esse processo, né? A realidade do processo de transição energética junto com a indústria de óleo e gás, porque a gente entende que a transição é um processo não só energético, né? Mas é um processo econômico, um processo político e, antes de tudo, um processo social, um processo de uma sociedade que tem que ser abastecida e passar por essa transição que, antes de tudo, tem que ser justa.
Interessante, Fernanda. Uma oportunidade para a gente aqui, ter você aqui dividindo o seu conhecimento conosco. E sabe que o Daniel e eu somos também do Comitê de Diversidade do escritório e nós sabemos que você tem um envolvimento muito grande aí com a questão de diversidade de gênero. Eu tenho acompanhado as suas ações aí, as organizações que você fomenta e participa, e vejo que você atua nessa área aí de uma forma muito eficaz, trazendo benefícios aí tanto para o tema da inclusão, como também para o setor, né, ao fomentar a inclusão. E a gente queria que você falasse um pouco desse tema e dividisse aí algum pensamento seu sobre esse tema conosco. Obrigada, Camila. Realmente, quando a gente fala de diversidade, é um tema muito caro para mim, né? É um tema que eu gosto muito de falar. Aqui no IBP a gente tem comissão de diversidade, comissão de inclusão, a gente tem uma série de comitês que tratam disso. Eu ontem lancei uma comissão de ESG aqui, né? Logo as empresas associadas vão ser chamadas a participarem do nosso comitê de ESG. Deixo aqui uma propaganda para todos os ouvintes do seu podcast. Se você ainda não se associou ao IBP, venha, tem uma série de vantagens, inclusive participar das nossas comissões e discutir esses temas com a gente, com os nossos associados, inclusive a questão da diversidade, inclusão e ESG. Então, entender que ESG é muito mais do que a quantidade de mulheres que existem no board e o tratamento dado a essa. Eu gosto muito de dizer que no mundo hoje, em que tudo é tão dinâmico, tão volátil, tão caótico, tão inconformado, né? E agora, tão recessivo, tão pandêmico, né? E agora transacional, né? Por que não? A gente está passando por um processo de transição energética. As estruturas mentais que a gente tem até hoje, elas não têm todas as respostas. Então, a gente precisa buscar estruturas mentais diferentes. As empresas precisam buscar estruturas mentais diferentes. E quando você traz a diversidade para dentro da sua companhia, você traz estruturas mentais diferentes. E essas estruturas mentais trazem as respostas. Então, é comprovado o quanto essa diversidade agrega aos resultados das empresas. Eu não preciso trazer e falar sobre isso, mas essas oportunidades são bastante importantes e são comprovadamente trazedoras, né, de resultados. Então, eu acho que é isso. São estruturas mentais diferentes e agregadoras, sejam por mulheres, sejam por qualquer tipo de diversidade que agregue novas formas de pensar dentro das companhias. Eu gosto muito de trazer esse tipo de explicação, Camila. Legal, muito, muito interessante a sua visão. Compartilhamos dela aqui, temos discutido muito esse tema e atuado nele também aqui no escritório. Exato, vamos juntos atrás dessas respostas, né? E uma missão coletiva aí. Muito, muito obrigado por dividir conosco. E, Fernanda, tenho que te agradecer também. A gente teria, com certeza, assunto e muita curiosidade em aprender muito mais com você, mas a gente chegou no nosso limite de tempo. Queria te agradecer novamente por vir aqui conversar conosco, parabenizar você pela sua posição e o IBP pela aquisição de um talento e desejar muito boa sorte aí no seu novo papel. Obrigada, Daniel. Obrigada, Camila. Queria agradecer também minha sócia Camila. Foi um grande prazer estar com você hoje. Obrigado, Camila. Eu que agradeço o convite, Daniel. Uma honra, um prazer participar aqui do podcast de vocês, sempre tão interessante. E obrigado a vocês, ouvintes. Semana que vem teremos um novo episódio. Até lá. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.